12 de junho, esse é o dia que eu acredito que você conhece como Dia dos Namorados. Coisa bastante óbvia, bastante direta ao ponto. Você deve saber que esse é o dia comemorado no Brasil como Dia dos Namorados, mas você sabia que nos Estados Unidos o Dia dos Namorados é 14 de fevereiro. Faz sentido para você essa diferença? Sabe por que é diferente e por que o nome dele não é Dia dos Namorados? É isso que eu vou explicar hoje para você entender por que datas diferentes para uma mesma comemoração, mas em países diferentes. Olá, meu nome é Matheus e para quem já assiste alguns vídeos meus há um tempo, sabe que eu gosto de falar sobre inglês, eu dou algumas dicas e ensino um pouco de inglês, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou bastante fluente em inglês, e também porque eu morei nos Estados Unidos e eu gosto de trazer uma bagagem de uma cultura americana para aprender inglês, que eu acho que é primordial, que vai aprimorar muito seu inglês se você entender a cultura de um país que fala aquele idioma. E é exatamente isso que eu vou falar hoje, relacionado ao Dia dos Namorados, porque no Brasil é muito comemorado no dia 12 de junho como o Dia dos Namorados, mas nos Estados Unidos não é esse o dia. Esse dia 12 de junho não tem o mesmo efeito. E eu vou explicar por que o efeito nos Estados Unidos é no dia 14 de fevereiro. E antes de contar uma história, para você entender por que é 14 de fevereiro, eu quero lhe perguntar se você saberia traduzir exatamente Dia dos Namorados. Se simplesmente você conhece alguém, está falando em inglês, tentando arranhar um pouco do seu inglês com alguém, você saberia traduzir assim exatamente Dia dos Namorados. Talvez você saiba que dia é day, talvez você saiba que namorado ou namorada, você vai dizer boyfriend ou girlfriend. Mas isso não significa que você pode, ao pé da letra, chegar assim, Dia dos Namorados é Boyfriend's Day, Girlfriend's Day. Isso não vai funcionar. Porque ao pé da letra não vai trazer o mesmo sentido para um americano que não fala português, que não conhece de cultura do Brasil. Ele não vai entender a mesma coisa que você entende. É por isso que, apesar de um dicionário ser bom, traduzir ao pé da letra pode lhe ajudar, o Google Tradutor vai lhe ajudar de vez em quando, mas ele nunca vai ser seu melhor professor. Por quê? Porque inglês, qualquer idioma, comunicação é muito mais uma questão de interpretação do que uma tradução fria. Não são só palavras soltas que vão comunicar alguma coisa. Tem todo um contexto histórico, tem uma imagem por trás das palavras, tem um sentido. Não é o que você diz, é o que você quis dizer. Então tem muita coisa por trás de uma simples tradução, que você precisa interpretar para entender mesmo por que Dia dos Namorados você vai ter que falar Valentine's Day em inglês. Não se traduz ao pé da letra. Valentine's Day não significa namorado ou namorada. A palavra em si, Valentine, não significa namorado ou namorada, mas ela tem todo um peso como o Dia dos Namorados. E aí eu vou explicar, vou ter que fazer um contexto histórico aqui para você entender. E aí nós vamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar bastante no tempo, na verdade. Vamos voltar lá para o século III depois de Cristo, no Império Romano, que na época estava com o imperador Cláudio II. E o que foi que aconteceu? Que naquela época, imagine, época de guerra, época do Império Romano em alta, dominando o mundo e sempre entrando em batalhas e guerra com os povos vizinhos. E aí, certa vez, não tinha gente suficiente para lutar. E só um ressalvo aqui, que eu vou contar uma história que é uma coisa cultural que eu vou lhe contar de como aquilo é entendido nos Estados Unidos. Não significa que 100% de tudo dessa história que eu vou contar é verdade. Tem coisas que foram aumentadas, mudadas, mas eu só quero que você tenha um pouco de um contexto de uma pessoa que já morou nos Estados Unidos, que eu vou lhe contar como é visto esse dia nos Estados Unidos, o Dia dos Namorados. Então vamos lá. No contexto histórico, o Império Romano queria dominar os povos, queria entrar em guerra, só que aí não tinham pessoas suficientes para lutar. Por quê? Não quer dizer que eles simplesmente não têm gente suficiente. É porque eles entravam em tanta guerra a ponto de morrer gente e aí não ter suficiente para entrar em guerra agora, já de imediato. E o imperador da época queria muita guerra, queria uma atrás da outra, queria estar sempre avançando. Era um imperador cruel, digamos assim, né? Que ele queria muito estar invadindo, estar entrando em guerra, fazendo o que queria o tempo todo. Aí chegou um ponto de que a ideia foi, vamos pegar jovens que é cidadão daquela região, cidadão de Roma, e eles vão entrar no exército, vão entrar na guerra e o imperador vai conseguir o que ele quer, certo? O empecilho na época era o quê? Era que os jovens estavam muito mais para paz e amor do que para guerra. Eles não queriam ir para a guerra. Eles queriam o quê?
casar, formar uma família, viver tranquilo, não estavam pensando em guerra. Mas, porque o imperador decretou e ele gosta de guerra, agora se tornou algo quase que obrigatório, né? Mas mesmo assim as pessoas não queriam isso. Aí o que foi que ele criou na cabeça dele para fazer com que os jovens entrassem na guerra? Vamos tirar o que eles querem. O que é que eles querem? Eles querem amor? Querem casar? Então não vai casar mais. Acabou. Por um decreto, está proibido agora ter casamento. Então, se você é jovem, você não pode mais casar e sem muitas opções do que fazer, por que não entrar para a guerra? E aí foi assim que ele decretou isso, o Império Romano fez isso e conseguiu, até que conseguiu recrutar mais pessoas e alistar mais pessoas para ir para a guerra. Só que aí vai entrar digamos que o herói da história, que seria um padre, um bispo da Igreja Romana, da Igreja Católica, que é o Valentim, o São Valentim ou Valentine, que aí é que vem o nome Valentine, que a gente fala em inglês. Ele não gostou disso, não concordou e acreditou que era o seu dever divino, algo realmente de Deus na vida dele, ajudar pessoas a se casarem, mesmo que de contra o que o imperador decretou. E então, o que ele fez? Casamentos às escondidas, em secreto, casamentos clandestinos. Pessoas jovens que queriam se casar recorriam a ele para conseguir o matrimônio. E ele fez isso e colocou a vida dele em jogo, porque será algo contra o imperador. E, invariavelmente, o que aconteceu foi que o imperador descobriram que ele era a pessoa que fazia esses casamentos, e aí ele foi levado à frente do imperador e não negou nada, disse que realmente fez isso porque acreditou que ele devia fazer isso, ele queria ajudar jovens a se casar, duas pessoas que se amam deveriam casar, e o imperador não podia fazer nada a respeito. Então ele colocou esse bispo, o Valentim, na prisão, onde ele ficou um tempo lá. Aí coisas aconteceram, tem histórias que vão colocar alguns fatos que eu não vou dizer aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que é que acontece? Chegando no final da história, não teve como... O imperador não mudou a ideia do bispo, ele disse que iria continuar casando pessoas, porque eles mereciam casar. E o imperador mandou matar o cara. Simplesmente assim, mataram o São Valentim. E ele morreu exatamente no dia 14 de fevereiro. Por isso, essa é a data considerada nos Estados Unidos como o Dia dos Namorados, que a gente interpreta como o Dia dos Namorados. Não precisa ser exatamente. É o Dia de São Valentim, que tem um contexto romântico entre pessoas que se amam, que deveriam casar. E assim ficou o Valentine's Day. Por isso que nos Estados Unidos ninguém fala Boyfriend's Day, Girlfriend's Day. Eles falam que Valentine's Day, exatamente no dia 14 de fevereiro, que foi o dia que o cara morreu, o Valentim, o padre que entregou a vida dele praticamente em nome do que ele acreditava, que era poder casar as pessoas mesmo de contra uma lei que ele não concordava, que era do imperador. E para terminar, a história já acabou, né? Mas eu quero terminar esse vídeo com só uma dica sobre esse nome Valentine, que ele é um nome próprio, ele é um nome de pessoa. Eu acredito que ele seja um nome unissex. Por quê? Porque nessa história a gente está vendo Valentine, ou Valentim, como um nome de homem, não é um padre, é um nome masculino, o Valentim, usado aqui, né, para um homem. Porém, eu vou dar a minha experiência de ter morado nos Estados Unidos. Eu nunca vi um homem com esse nome assim, Valentine. Eu via mais mulher. É mais comum, eu diria, por um exercício mais prático de vida, eu dizer para você que Valentine é um nome feminino. Mas eu acho que ele é unissex. Simplesmente na prática ele vai ser mais usado para mulher. E eu gostaria que você que chegou até o final, coloque nos comentários se você sabia disso, se você sabia dessa história toda que eu contei. De repente você sabia que o dia 14 de fevereiro era o dia dos namorados nos Estados Unidos, mas você não sabia dessa história toda que eu contei. Então eu tenho curiosidade de saber o quanto você sabia. Conta pra mim aí se você sabia sim ou não que o dia dos namorados é 14 de fevereiro nos Estados Unidos. Obrigado por ter chegado até o fim e até o próximo vídeo.